Olha a pergunta que fez o técnico Felipe Luiz ser demitido após a coletiva. Felipe, minha pergunta hoje é direcionada para você. Você está há 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses no Flamengo. E a gente não pode se cegar, porque acho que está o momento mais turbulento na sua passagem até aqui. Na última coletiva, na derrota para o Lanús, e consequentemente na perda do título, você respondeu que a avaliação ao seu trabalho é a imprensa, é o torcedor que tem que avaliar. Você entende, você é um cara inteligente como é, e você tem o privilégio de ser torcedor, ex-jogador multicampeão e treinador multicampeão. Falta às vezes um pouco de autocrítica para você? Depois do jogo contra o Lanús, um time que brigou com você até o final, substituições como colocar o Cebolinha na direita, você treinou isso durante a semana? Você tinha colocado o Cebola no lugar do Lino no intervalo, e depois você tirou ele e colocou na direita. Faltou um pouco ali talvez de leitura, você treinou isso, você assume um erro, porque o torcedor está preocupado com isso. As 2 finais que o Flamengo perdeu esse ano, tanto para Corinthians e também para o Lanús, o torcedor está bronqueado com isso. Isso aí é óbvio. O que o torcedor Felipe Luiz perguntaria para o treinador Felipe Luiz depois desse jogo? E principalmente, você que se moldou como técnico que é hoje, vitorioso e inteligente, sempre disse que tentava tirar o melhor de cada treinador que você trabalhou. O que o jogador Felipe Luiz perguntaria para o treinador Felipe Luiz após o jogo contra o Lanús? O que você tentou ali para você não cometer talvez um erro no domingo? É importante essa autocrítica às vezes que o torcedor cobra de você. Você se cobra também? Você tem essa autocrítica? Porque quando você fala que a avaliação depende de nós ou do torcedor, não falta um pouco a sua cobrança em relação a você também? Tuas perguntas sempre são muito, muito difíceis, mas gostei dessa pergunta. Gostei. Muito boa essa pergunta. Eu sou o cara que mais tem autocrítica. O que menos dorme, o que mais se cobra, e talvez a mensagem pós-jogo não conectou. Eu esqueci uma parte da tua pergunta agora que eu estava com isso na cabeça para te falar. Mas vamos lá, depois do jogo do Lanús, primeiro do Cebola, primeiro eu vou explicar do Cebola. O Cebola estava jogando na esquerda e faltavam 25 minutos ou 20 minutos, acho que 15 minutos para acabar o jogo. Nós estávamos empatando o jogo. Então eu coloquei mais um atacante, coloquei 3-5-2 e coloquei o Cebola de ala direito para tentar fazer um gol. E sofremos o pênalti. Então eu fiquei com Bruno e Pedro na frente, com Arrasca e Paquetá, com o Cebola na direita e o Ayrton na esquerda. Isso, Jorginho e Pulgar, 2 zagueiros. Pra gente fazer um 3-5-2. Então somamos 6 jogadores de ataque, era a forma que eu tinha, do jeito que estava e tudo mais. Então não coloquei o Cebola de lateral direito porque eu achava que era bonito, entendeu? Eu quis já colocar um atacante mais, porque a gente só estava conseguindo chegar com cruzamentos. Mas essa pergunta eu não tive depois da coletiva, então assim, muitas vezes fica, né, no ar, mas eu fico feliz de poder explicar. Sobre a minha análise pós-jogo, e que eu falei aqui, realmente, assim, eu como treinador, ou talvez nós como treinadores, a gente avalia o jogo, e quando eu digo que é um bom jogo, dentro das fases do que eu imagino do jogo, onde eu queria levar o jogo, as fases que o jogo tem, ele aconteceu. Então, o jogo que eu imaginava, como a gente ia sair da pressão, como a gente ia empurrar o adversário para dentro da área, aonde estavam os espaços, tudo isso aconteceu. Então, eu avalio o jogo segundo isso, né, segundo essas fases, como a gente defendeu, como, por exemplo, o adversário praticamente não criou, eles fizeram o gol no erro nosso, como a gente chegou na área deles e tudo mais. Depois, lá dentro da área deles, cabe aos jogadores fazer a diferença, que não fizemos, e tivemos aí os melhores jogaram o primeiro tempo, os que eu achava que eram os melhores naquele momento, depois entraram no banco, como eu falei antes, com o melhor elenco da América, e os jogadores não estavam num dia tão fino, ou a bola, ou não sei, qualquer coisa, e aí não conseguimos resolver nessa melhor situação. Tomamos um gol faltando 2 minutos, e já o contra-ataque final para arrematar, e aí realmente o adjetivo usado não foi o certo, um grande jogo, porque quando você ganha, quando você perde não pode ter sido um grande jogo, mas segundo a minha análise como técnico sobre o que eu esperava do jogo, o que eu quis fazer, para mim sim, foi dentro do que cabe, aquilo foi bom. Agora, a execução das coisas não foram boas. Eu sei disso, os jogadores não estão no seu melhor momento de forma, de confiança e tudo mais, e tudo é um processo, é tudo junto. Então,
eu mesmo analiso não só a minha tática, senão também a minha coletiva. E não é fácil, eu já falei para vocês, não é fácil para mim. Depois de um ano e amar o clube, amo a torcida, amo tudo, e saber que e perdi 2 finais. Para mim é muito difícil chegar aqui frio e falar, e estou trabalhando nisso para tentar melhorar e me conectar com o torcedor, porque eu quero passar essa mensagem. Hoje é mais fácil porque eu ganhei, né? No outro dia para mim não era tão fácil. Eu odeio perder. Tenho muita dificuldade de lidar com a derrota, já falo isso, e sempre foi assim, e não consigo dormir, fico dias amargurando as derrotas e tenho que trabalhar isso em mim. Mas te agradeço pela pergunta, espero que tenha respondido mais ou menos assim. Ou ficou alguma dúvida? Sim, não, mas eu erro, não tenho problema nenhum de assumir. Aliás, eu falo perfeitamente que eu sou o responsável, não tenho problema em assumir. Como eu já disse outras vezes, talvez o treinador, o torcedor, ele goste mais desse perfil de jogador que dá carrinho e tudo mais, que conecta mais. Eu sou um perfil diferente, mas eu conecto com o torcedor de outra forma com ele. Então eu sempre senti essa conexão com o torcedor, sempre senti, independente do que aconteça daqui para frente. Se amanhã eu não estiver aqui, o meu amor, o meu carinho pelo Flamengo sempre vai existir, e acredito que do torcedor para mim também. Agora, a cobrança momentânea, ela tem que existir, sempre teve. Como jogador também fui muito cobrado e muito criticado, com razão, e isso me fez ser melhor. Não tenho dúvida disso, que eu vi os melhores em meu.